Boa tarde. Nós vamos cantar um hino. Vou cantar um hino junto com o Moliseu. Ele vai tocar o violão. O fim vem, o fim de todas as coisas vem. Não tarda, cuidado. 334 da harpa. Fim de todas as coisas vem. Não tarda, cuidado. Não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar abrigado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor. Que sangue glorioso saiu do meu Jesus. Que sangue glorioso vertido por na cruz. Fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso pode resistir os ventos da tentação. E tudo que sincero a Cristo aceita, o sangue do Cordeiro garante salvação. Que sangue glorioso saiu do meu Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. Quem pois ouvira de viver com Cristo na glória, quem não ouvira de morrer tormentos padecerá. Pois quem já deu depressa sobre o mal a vitória, no sangue do Cordeiro poder encontrará. Que sangue precioso saiu do meu Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. Amém. 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 Bendito seja Deus. Sangue do Cordeiro. Quero falar nessa tarde. Boa tarde a todos. Nesta tarde gloriosa. Sobre um assunto. O fim para todas as coisas. Qual foi o fim dos verdadeiros homens que Deus chamou? Qual foi o fim dos idólatras e dos homens e dos reis? Todas as escrituras que desobedeceram, que não quiserem fazer a vontade de Deus, foi muito trágico. Paulo estava despedindo, ele diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Versículo 6, segundo a Timóteo 4. Combati o bom combate,
aqui está o fim de um homem que combateu o bom combate. Um jovem solteiro, Paulo apóstolo, que Deus usou de uma maneira que só Deus pode fazer uma pessoa isso, fazer o que Deus usou esse apóstolo. Todos foram usados por Deus, mas esse apóstolo foi tremendo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aquele dia. O justo juiz nos dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então nós estamos lendo uma escritura sobre o fim de um homem de Deus. O fim de um homem de Deus. Então, o homem, diz a Bíblia Sagrada, as Escrituras, que o fim do assunto é melhor do que o início. Então, nós estamos no fim de todas as coisas. O final de um homem de Deus tem uma diferença muito grande com o final de um homem que não obedece a Deus. Vamos tomar, por exemplo, a vida do rei Acabe. 1 Reis, o livro de Reis, no capítulo 1, versículo 18. Eu quero ler. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então, dei-nos, pois, 2 bezerros, e a eles escolham para si um dos bezerros, e divide-os em pedaços, e ponha sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu preparei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então Elias fez a proposta. E no mesmo capítulo, no versículo 20, diz o Elias: então enviou Acabe, os mensageiros. Acabe enviou os mensageiros, todos os filhos de Israel ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Aqui diz o seguinte, que Elias teve que enfrentar 450 profetas de Baal. Baal significa isso. O povo disse: até quando, disse o povo, até quando cochareis em 2 pensamentos? Versículo 21 do capítulo 18. 20 e 21. Aqui diz o seguinte, vamos ler de novo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal
segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Então Elias desafiou aqueles 450 profetas. E qual foi o fim de Elias? Elias, o final dele foi levado num carro de fogo que desce do céu e leva Elias. Qual é o final? O fim dos reis que desobedecem a Deus e desobedeceram a Deus? Qual foi o fim de Acabe? Os cães lamberam o seu sangue, porque Acabe era um rei mau, mais do que todos os reis de Israel, casando com Jezabel e ameaçava Elias. Isso era triste demais. Então ele disse que Elias era um perturbador de Israel. Mas Elias disse para ele: eu não sou perturbador de Israel. E desafiou aquele rei mau. Então, veja bem, qual foi o fim do rei Acabe e qual foi o fim de Elias. Elias foi levado em um carro de fogo e um dia ele voltará com as duas testemunhas com Moisés. Isto é glorioso. Ele voltará e tem um serviço ainda a fazer para Deus. Então, o fim de Acabe. O fim. Qual foi os dias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Antes dele morrer, qual foi o que ele disse? O que ele disse? Ele disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Jesus na cruz, criticado, zombado, desça da cruz agora. Nós cremos em ti. Clama por Elias. Vê se Elias te dá alguma coisa. Veja, Jesus estava naquele ponto, de uma maneira material, representando uma derrota final. Mas quando aquele da cruz se arrependendo disse: lembra-te de mim quando entras no teu reino, Jesus disse: hoje estarás comigo. Então ele viu um rei, enquanto que os outros via só Jesus derrotado. Qual foi o fim do mestre? No terceiro dia levantou. Levantou e está vivo para todo sempre. Qual foi o fim? Qual foi o fim do diácono Estevão? Não posso sair, a minha mente não sai desse homem Estevão, desse diácono, desse homem, desse irmão. Quando estava sendo apedrejado, rangia os dentes contra ele, porque estava falando a verdade. Atos, no capítulo 7, ele estava dizendo a verdade.
O que Estevão viu? Ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração, ragia os dentes contra Estevão. Versículo 54 do capítulo 7 de Atos. E o que aconteceu? Rangia os dentes contra ele, mas ele estando cheio. Isto que é o importante, irmãos, que eu preciso se encher de Deus, do Espírito Santo. Não é descendo em água, sendo batizado em água, entrando pecador seco e saindo pecador molhado. Isso é para judeu. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à destra de Deus. E disse: eis que eu vejo o céu aberto. Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Versículo 56 do capítulo 7 de Atos. Ele viu Jesus em pé. Jesus saudou o Estevão. Aí está a prova. E agora vamos ver o que ele disse. E ele disse, vamos ver, mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimos contra ele. É o que fazem os igrejeiros que estão amortecidos pelas doutrinas de homem. Eles tapam o ouvido para não ouvir a verdade. Porque não querem correção, só querem presas. Só querem estar em uma igreja, nisso e naquilo. Mas eles gritavam com grande voz, versículo 57. Taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, juntos, unânimes quer dizer juntos contra ele. E expulsando da cidade, apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, aquele que caiu, que encontrou com Jesus no caminho de Damasco, aquele que eu li lá, 2 Timóteo, capítulo 4, aquele mesmo combatia o bom combate, encontrou com o Senhor. E apedrejaram Estevão, que invocação dizia. Como é que Jesus falou? Como é que Estevão disse? Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. Cristo disse isso também. Pai, recebe o meu espírito. Ele amaldiçoou os outros ou não? Como é que Jesus falou? Jesus disse, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Tinha que acontecer. Mas aqui Estevão disse também, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhe importa este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Qual foi o fim deste Estevão? Vendo um derrotado no seu corpo físico apedrejado. Mas qual foi o fim dele? Qual foi o fim dele? Foi recebido com Cristo nas alturas à direita do seu Pai, de pé, está aqui escrito, saudando-os, o jovem forte e poderoso que não negou a verdade.
Onde é que estão os heróis deste dia para dizer a verdade e amar estas verdades? Onde é que estão os heróis? Onde é que estão os Sadraques, Mesaques e Abednegos que não se dobraram diante do rei, da estátua do rei? Então o fim é melhor do que o princípio para aqueles que fazem o bem, para aqueles que vivem e amam a palavra de Deus, a Cristo, e ama seu irmão. Não amaldiçoa ninguém. Ele diz a verdade e avisa, porque um verdadeiro atalaia de Deus, ele tem que dizer a verdade. Qual foi o fim? Qual foi o fim de Jesus? Sendo derrotado na cruz, não fala nada, não diz nada, mas aquele que estava ao lado direito da cruz viu nele um rei. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Quem que você está vendo? Você vai ficar daquele lado, daquele povo rejeitado, daqueles que vão dizer: Senhor, mas no teu nome eu fiz maravilha. Senhor, no teu nome eu construí, no teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz igrejas grandes, eu fiz catedral, eu fiz a maior igreja do mundo, eu tenho... Jesus responde: não te conheço, aparta-te de mim, praticadores de iniquidade. Então a iniquidade é isso, pecado é iniquidade. Pecado é não crer das palavras de Deus da hora. Este é o pecado que Jesus disse: do pecado porque não crer em mim. Qual foi o fim? Jesus Cristo, o terceiro dia, ressuscitou. Esteve à base de 40 dias com seus apóstolos aqui, comendo e vivendo. 40 dias. Um número, como diz o próprio William Branham, o número do juízo, e é verdade o que ele disse. 40 dias, 40 dias. 40 dias choveu sobre a terra. 40 dias. Nínive será subvertida. Foi a mensagem que Deus deu a Jonas. Você se arrepende dentro de 40 dias, ou a cidade será subvertida. Israel, 40 anos. Oh, que coisa! Mas eu quero dizer o seguinte: qual foi o fim dos verdadeiros e qual é o fim dos falsos? O fim de todas as coisas vem, como disse o hino. Então, o Senhor Deus pode nos dar a vitória por todas as coisas que nós usamos para trazer de volta o original da palavra de Deus. O fim está chegando para todas as coisas. O fim está voltando. Nós não temos que temer a ninguém a não ser Cristo. Com Cristo no barco, vamos chegar a um fim maravilhoso. Coração limpo, purifica, Senhor. A profecia disse: o teu trabalho será pouco e de pouco resultado. Não faz muita coisa, porque você é fraco, mas é necessário que seja assim. Não confie em ti mesmo,
mas confia em mim. Eu te dou a vitória. Não importa quanto o diabo ataque, Cristo é maior do que ele. Cristo é maior do que tudo. E aquilo que Deus diz está escrito no céu, disse o salmista. Para sempre a tua palavra permanece no céu. Aí está. Que Deus nos dê vitória em tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Saudação a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.